Boa tarde a todos e hoje estamos aqui para continuar a apresentar o livro A Caminho da Luz. A Caminho da Luz é um livro espírita psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, com autoria atribuída ao espírito Emmanuel. A obra foi publicada em 1939 pela Federação Espírita Brasileira. Então, é uma obra merecedora da nossa leitura, do nosso estudo, para aqueles que buscamos compreender o mundo e a sua evolução, porque é uma obra que nos orienta o entendimento da ação da espiritualidade na Terra, de acordo com os desígnios de Jesus, da misericórdia divina. Então, compete-nos abordar os capítulos 17 a 21, passando pela Idade Medieval, pelos abusos do poder religioso, pelas cruzadas e o fim da Idade Média, pela renascença no mundo e pela época de transição. E para que possamos ficar com uma ideia sucinta e o desejo de ir em busca de mais conhecimento, agradeço a Jesus esta oportunidade e rogo o seu auxílio e o da espiritualidade amorosa que connosco está nesta hora. Então, passamos pela Idade Medieval, que vai ajudar-nos a ver os mensageiros de Jesus, o Império Bizantino, o Islamismo, as guerras do Islão, Carlos Magno, o feudalismo e as razões do feudalismo, para termos a noção de que todo o movimento da nossa história, ele foi sempre acompanhado pela espiritualidade e por Jesus, que é o governador do nosso mundo. Então, em todo o século VI, de conformidade com as deliberações efetuadas no plano invisível, aparecem grandes vultos de sabedoria e bondade, contrastando com a vaidade da Igreja, que há muito se tinha afastado dos exemplos de Jesus. Aqueles eram espíritos heróicos e missionários, eram novos sacerdotes da Igreja Sagrada do Cristianismo. Então, Roma, que imperava na altura, negociava títulos eclesiásticos com a política do mundo, mas aqueles que vinham em nome de Jesus, com as suas túnicas rotas, atravessavam o mundo, alentando a palavra das promessas evangélicas, desses exércitos abnegados que se organizaram com Jesus e por Jesus. Podemos destacar os missionários beneditinos, que com o seu trabalho foram ajudando coletividades de povos considerados bárbaros, principalmente os germanos. Depois da morte do imperador Teodósio, o mundo conhecido, que era todo aquele que estava sob o domínio do Império Romano, vai se dividir em dois impérios, o do Ocidente e o do Oriente. Em 476 desaparece o Império Ocidental e Constantinopla fica então como sucessora de Roma. O Império Bizantino vai receber por herança, digamos assim, a legislação e os costumes romanos, e há um poderoso sopro de latinidade que varre todas as instituições. Sabemos que somos espíritos em reencarnações constantes, daí que levamos sempre, em cada reencarnação, a nossa bagagem. O Império Bizantino, ele iria cair em 1453 ao assalto de Maomé II. Entretanto, antes da fundação do papado, em 607, forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências. Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível, e entre esses veio Maomé, que nasceu em 570. Ele era pobre e humilde no começo, mas depois acabou por enriquecer com o casamento com Khadija, e essa riqueza faz com que ele não resista ao assédio dos espíritos da sombra, traindo as obrigações espirituais que trazia com as suas fraquezas.
ele vai falando e vai tendo um certo perfume do cristianismo, mas nele há um espírito belicoso de violência e de imposição. E é como se ele fosse, e as suas fraquezas lhe permitiram ser super excitados pelas forças do bem e do mal. No fundo, acabou por se desviar do verdadeiro caminho. E o islamismo, que chegou à Terra para representar um movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz, cujas raízes era necessário extirpar. Maomé vai vulgarizar a palavra infiel entre as várias famílias árabes e designava assim todos aqueles que lhe eram insubmissos. No fundo, o infiel, como aqui nos diz Emmanuel, aplicava-se perfeitamente aos sacerdotes transviados do cristianismo. Esses sim não eram fiéis ao Cristo. Então, ele vai submeter toda a Arábia pela força da espada, e os seus continuadores continuaram a fazer como ele, conquistas, iniciaram as guerras santas, subjugaram toda a África e sabemos também que chegaram a atravessar o Estreito de Gibraltar e aqui viver na Península Ibérica, estabelecendo-se mais em Espanha. É nesta época, ou depois dela, que Jesus permite a reencarnação de um dos mais nobres imperadores romanos, ansiosos de auxiliar o espírito europeu, que estava em franca decadência. Renasceu sob o nome de Carlos Magno e veio reorganizar todos os elementos dispersos do mundo ocidental. Então ele era quase analfabeto, mas criou as mais vastas tradições de energia e de bondade, com a superioridade que lhe caracterizava o espírito. Reinou 46 anos e intensificou a cultura, corrigiu defeitos administrativos que imperavam entre os povos desorganizados da Europa, deixando as mais belas perspectivas para a latinidade. Nós podemos perguntar como é que, com ele e após ele, apareceu o feudalismo, que se estendeu pela Europa desde o século VIII até o século XII. Parece que havia um retrocesso da civilização. Nessa altura, a propriedade individual ganhou uma importância nunca vista e os senhores eram donos dos seus servos. A servidão moral ganhou um impulso muito forte e devastador. Lutas fratricidas tiveram campo largo no território europeu. E as poucas qualidades da Igreja Católica foi a única coisa que conseguiu atenuar, porque tinham as tréguas de Deus, os soldados eram obrigados a parar as suas hostilidades. E a espiritualidade informa-nos que as razões do feudalismo podiam ser difíceis de explicar, mas são relativamente simples, porque a missão de Carlos Magno, que veio para ajudar o Ocidente, continua a deixar os corações muito endurecidos. E então as autoridades espirituais, sob a égide do Cristo, renovaram os processos educativos no mundo europeu, que estava no início da civilização atual, e chamaram os homens para a vida no campo, para a vida dura, a fim de aprenderem melhor no trato da terra e no contacto da natureza. As suas normas, embora grosseiras, foram aproveitadas na escola penosa das aquisições espirituais. Não aprenderam com o amor no tempo de Carlos Magno e acabamos, nós, quem sabe ali estivemos naquele tempo, aprendendo com a dor no regime feudal. No capítulo 18, vamos ver os abusos do poder religioso, as fases da Igreja Católica, Gregório VII, a advertência de Jesus, Francisco de Assis, os franciscanos, a Inquisição e a obra do papado. Então, nós vemos que a Igreja Romana
tem muitos desvios e nunca o catolicismo, apesar de tudo, aquilo que a Igreja fazia foi abandonado pelas potências do bem. O mundo espiritual vai acompanhando sempre a todos aqueles que aqui estavam encarnados. E enquanto esteve subordinado aos imperadores de Constantinopla, a instituição católica trabalhou para se libertar. Mas os vários soberanos da época, eles dispunham da Igreja de acordo com os seus caprichos pessoais e concediam e vendiam as dignidades eclesiásticas a qualquer consciência. Eram jogos de poder. A sede do catolicismo se transformara em vasto mercado de títulos de toda a espécie. Até depois do século X foi um descalabro moral que sempre marchava em frente. E os trabalhadores de Jesus promovem a reencarnação de numerosos auxiliares de tarefa remissora nas hostes da regra de São Bento. Nessa altura, reencarna Hildebrando, conhecido como Gregório VII, e ele ouvia as inspirações que lhe desciam do mundo invisível e preparou-se para a missão no Vaticano. Tentou combater a simonia, portanto, os negócios no seio da instituição católica, tentou restabelecer a autoridade da Igreja, que ele desejou sinceramente conduzir de novo para o cristianismo. Procurou reprimir os abusos referentes ao mercado dos sacramentos e às honras eclesiásticas, mas desencarna sem o conseguir, deixando, no entanto, preparado o caminho para esta concordata de Worms, que se realizaria mais tarde e levaria a Igreja a obter a sua independência e a aproximar-se mais da disciplina. Então, acontece que a Igreja, instalada neste poder e nesta forma de viver, que se assemelhava mais à vida dos imperadores romanos do que à vida de Jesus, foi recebendo advertências. Mas como é que entendia as advertências? Como heresias. Aqueles que eram inspirados e falavam as verdades espirituais acabavam por ser considerados hereges e era preciso combatê-los. No fundo, as advertências vinham para as ordens religiosas, mas também para a sociedade civil, notabilizando este homem, Pedro de Vaux, que era um homem de negócios em Leão, que acabou com a sua sensibilidade, portanto, era médium, no fundo, recebiam as inspirações do alto, mandou traduzir os livros sagrados, iniciou um amplo movimento de pregações, acabou por ser excomungado como herege. Todos aqueles que o seguiam também sofreram perseguições e grandes punições e subsistiram na Europa até à Reforma, apesar da Inquisição. Então é nesta conjuntura difícil que o mundo espiritual vai determinar a vinda ao mundo de Francisco de Assis, porque as chamadas heresias, portanto, houve uma grande movimentação e as advertências do alto, elas aconteciam em toda a parte onde houvesse consciências livres e corações sinceros, mas as autoridades católicas não se mostravam receptivas a isso e começa a surgir a ideia do Tribunal da Penitência, nós conhecemos como a Inquisição, que com o pretexto de da unificação religiosa, o que queria era dominar as consciências, algo que nós vamos ver à frente, perdura em nós essa memória até hoje. O negro projeto preocupava muito o espaço e por isso vem Francisco de Assis, cuja atividade reformista
se verificou mais pelo exemplo que nós conhecemos do que propriamente pela palavra. Ele viveu no meio da pobreza, ajudando, trabalhando. Então, os franciscanos, apesar de São Francisco não ter conseguido alterar a Igreja, eles deixou nos seus seguidores o seu exemplo, que chegaram a ser 200.000 na altura a segui-lo. Então, estes monges não estavam orando nos conventos, vinham para fora, viviam do que cultivavam, viviam do seu trabalho e ensinavam pelo exemplo a doutrina de Jesus. Ainda não estávamos sensíveis e aparece em 1231 o Tribunal da Inquisição consolidado com Gregório IX. Ainda não condenava à morte, mas podia aplicar todos os suplícios imagináveis. A repressão das heresias era, então, o pretexto que eles arranjaram, e o Tribunal da Inquisição tornou-se o flagelo e a desdita do mundo inteiro. A instituição sinistra da Igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com um sudário de trevas espessas. E se há quem queira justificar esta ação da Igreja com os tempos de então, Emmanuel e a espiritualidade nos diz que nós poderíamos ter progredido dispensando este mecanismo de crimes menstruosos. E a Inquisição foi obra direta do papado. E nós sabemos que cada instituição, como cada personalidade, tem o seu processo de ajuste de contas com a vida e com as leis divinas. Vemos aqui que a ação criminosa da instituição entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. Então, no capítulo 19, vemos as cruzadas e o fim da Idade Média. As primeiras cruzadas, o fim das cruzadas, o esforço dos emissários do Cristo, a pobreza intelectual, o renascimento, a transmigração de povos e o fim da Idade Medieval. Desde Constantino, os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância e eram muito visitados. Havia peregrinos seguindo os passos de Jesus e dos apóstolos. Mas Jerusalém caiu em poder dos turcos e eles não toleraram mais a presença dos cristãos, expulsando-os com muita crueldade. Isto vai provocar a revolta do mundo católico, do Ocidente, e preparam-se então as cruzadas por esse motivo. Pedro Ermita é quem tenta fazer a primeira cruzada, mas não consegue. Vai ser Godofredo de Bouillon, que queriam depois coroar como rei, mas ele aceitou apenas o título de defensor do Santo Sepulcro. Estas cruzadas levam à formação das ordens religiosas militares, como os templários e os hospitalários. A segunda cruzada foi chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, foi desastrosa. Entretanto, nos fins do século XII, Jerusalém caiu em poder de Saladino, os príncipes cristãos preparam-se de novo para a terceira cruzada e a última foi dirigida por Luís IX, o rei de França, que acabou por ser capturado, foi resgatado, mas acabou por morrer. O que aqui nos é dito por Emmanuel é que, apesar de todas estas lutas fratricidas e do caráter anticristão, as cruzadas, elas acabaram por ser utilizadas com algum propósito de benefício. E isso aconteceu porque, economicamente e socialmente, as cruzadas acabaram por trazer melhoria para todos os povos. No Ocidente acabou ou regenerou-se o sistema feudal, portanto houve um enfraquecimento da tirania dos senhores feudais, houve uma renovação dos problemas da propriedade, porque era tudo dos senhores,
e intensificou-se a relação do Ocidente com o Oriente, que depois só paralisou com a ferocidade dos turcos e a invasão dos mongóis. Mas isto tudo, nós percebemos, acontece sempre supervisionado pelos emissários de Jesus, que em assembleias numerosas, sob a égide do seu pensamento misericordioso, de Jesus, organiza novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. A espiritualidade lamenta que os missionários venham, mas depois aqui na Terra esqueçam as missões que vêm cumprir. Mas jamais negaram o seu desvelado concurso a favor do progresso dos povos, procurando sempre aperfeiçoar as nossas almas. No século XIII estava definitivamente instalado o governo real, mas havia meios escassos de instrução e o desenvolvimento intelectual não permitia mais. Até ao século XII as escolas estavam circunscritas aos mosteiros, era a Igreja que ensinava. E a ciência e a filosofia eram dominadas pela teologia, portanto, pela disciplina religiosa. Tinha poderes de vida e de morte sobre as pessoas, com o Tribunal da Inquisição. E, apesar disto, sob a inspiração do alto, já havia as universidades de Paris, de Bolonha, que depois foram servir de modelo a Oxford, Coimbra e Salamanca. A esse tempo também se opera um verdadeiro nascimento na vida intelectual dos povos mais evoluídos do mundo. As universidades tinham 4 faculdades, Teologia, Medicina, Direito e Artes, já iam reunindo espíritos mais evoluídos. A Igreja, no entanto, continuava a dominar o ensino, sendo que uma das faculdades onde mais interferiu foi a da Medicina, remetendo os povos para um entendimento mágico. A arquitetura terá sido a disciplina mais cultivada. E é nessa altura também que acontece, sob a ação dos guias espirituais, as expressões linguísticas de cada país. Portanto, é nesta altura que cada país fica com a sua língua própria, formando-se então as tradições literárias. E acontece algo de muito interessante. Nós percebemos que reencarnamos sucessivamente e os povos, enquanto grupos, também reencarnam em locais ou países diferentes. Então, a cada uma, no fundo, também a cada uma das nacionalidades seria dada uma missão diferente consoante o futuro que Jesus estava a determinar para o novo mundo. Constroem-se os alicerces da Inglaterra com a Câmara dos Comuns, a Itália prepara-se também para a missão da latinidade, a Alemanha organiza-se, a Península Ibérica é uma grande oficina de trabalho, a França também ensaia os primeiros passos. O que vamos ver acontecer é que em Portugal e em Espanha vão reencarnar os antigos fenícios, que era um povo ligado ao mar, nós sabemos isso da história. Em Paris, em França vão reencarnar os gregos, na Prússia os espartanos, de onde depois vem também a surgir o espírito detestável do pan-germanismo na Alemanha da atualidade, e na Grã-Bretanha vão reencarnar os romanos, os espíritos que antes estavam em Roma. Então, no fim da Idade Medieval, que se aproximava, nós vemos que os espíritos abnegados acompanharam a humanidade nestes dias de martírio, de glorificação, lutando sempre pelo bem e pela paz. E passa na Terra a nobre figura de Joana d'Arc, que veio cumprir a sua missão. Depois, com as conquistas de Gengis Khan e Tamerlão,
a queda de Constantinopla acontece e termina a época medieval. E uma nova era desponta para a humanidade com a assistência do Cristo, cujos olhos misericordiosos nos vão sempre acompanhando. Está a acontecer a renascença no mundo, há movimentos regeneradores, aparece a América, há um plano invisível para a colonização do novo mundo, o apogeu da renascença, a renascença religiosa, a Companhia de Jesus e a ação do jesuitismo ou dos jesuítas. Vemos que grandes assembleias se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores, e em Portugal vai nascer Henrique de Sagres, o infante Dom Henrique, para abrir a sua escola náutica e ser Portugal a abrir os mares ao mundo. Mestres de Atenas nascem em Itália, na Inglaterra e França também tudo se vai orientando, e Jesus dirige esta renascença de todas as atividades humanas. Aparecem aqui também algumas coisas vindas do Oriente, como a bússola e o papel, que seria preciso para a divulgação do pensamento. E Jesus vai localizar na América as suas fecundas esperanças. Lembrem-se que os descobrimentos vão chegar à América e tudo vai mudar. Então, os operários de Jesus vão orientar as linhas evolutivas na América e vão localizar, reparem, o cérebro da nova civilização, onde hoje estão os Estados Unidos, e o seu coração nas extensões da terra farta e acolhedora, onde floresce o Brasil, na América do Sul. No fundo, o plano invisível vai sempre ajudando na colonização. E, após a descoberta da América, grande esforço de seleção é feito para aqueles que vêm reencarnar. Num primeiro momento eram os degradados, ou proscritos, que iam da Europa. Do mundo invisível partiam também caravanas de espíritos para reencarnar e serem filhos destes degradados, mas depois há um grande movimento e são inúmeras as entidades da Europa que vão para a América. Há, no fundo, a invenção da imprensa, que vai fazer proliferar o conhecimento. A literatura também apresenta uma nova vida e nós percebemos que em todos os departamentos das atividades artísticas é como se a Grécia tivesse renascido. E se renascia neste aspecto político, artístico e intelectual, também estava programada a vinda para a renascença religiosa. E é nessa altura que vêm muitos missionários. No século XVI, Lutero, Calvino, Erasmo, Melancton e outros vultos notáveis da Reforma aparecem nos Países Baixos. E reparem uma coisa, nessa altura, quando Lutero depois já está, ele é um frade agostiniano, a Igreja tinha um livro das taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciaria Apostólica, e era estipulado o preço da absolvição para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes mais hediondos. Portanto, era neste clima que se vivia. Portanto, Lutero vem, ele age, mas vai também a este abuso da Igreja, ele vai ter também um extremismo de intolerância, e isto prejudicou a sua doutrina. No fundo, aparece também a Companhia de Jesus, e ela aparece, como aqui nos diz Emmanuel,
pela inspiração das trevas, espíritos tenebrosos e pervertidos que vão influenciar Inácio de Loyola a fundar a Companhia de Jesus para reprimir a liberdade das consciências. A Igreja vai inaugurar um dos períodos mais tristes da sua história ocidental, com o Tribunal da Inquisição, e aí sim, já com poder de vida e morte. Os autos de fé vão acender fogueiras horríveis por todo o lado, França, Espanha, Irlanda, também em Portugal isso aconteceu. A Companhia de Jesus de nefasta memória não procurava conhecer os meios para cogitar apenas dos fins imorais a que se propunha. Ela é considerada a responsável pelo atraso moral em que se encontra o homem científico dos tempos modernos. E não martirizavam só o povo, martirizaram também os padres sinceros. E, finalmente, a época de transição, as lutas da Reforma, a Invencível Armada, as guerras religiosas, a França e a Inglaterra, o refúgio da América, os enciclopedistas e a independência americana. Então, Lutero, ele acabou por ser o Lutero e todos aqueles que com ele vieram, eles vão orientar a reforma. Lutero é condenado como herege e afasta-se, porque as suas ideias vão, de facto, espalhar-se rapidamente e propagar uma nova luz. A Igreja começa a sofrer golpes, os príncipes começam a confiscar-lhe os bens, os camponeses começam também a tentar libertar-se de todo o poder senhorial. Na Alemanha vigorou o protestantismo, com Martinho Lutero, na Suíça e na França o calvinismo, na Inglaterra Henrique VIII, que era muito católico, vai ele próprio fundar a Igreja Anglicana. Na França os huguenotes estavam muito bem organizados, mas Catarina de Médicis ainda ordena uma matança que em 48 horas elimina só em Paris mais de 3.000 pessoas. Também nós conhecemos, porque muitos dos portugueses fizeram parte da Invencível Armada, nós vamos ver Filipe II a comandar a Invencível Armada, pensando ir atacar a Inglaterra, mas vejam, a espiritualidade destroçou-lhe a Invencível Armada com uma tempestade aniquiladora e apenas se salvaram aqueles que eram para se salvar. Portanto, a Europa, não obstante o amparo e a assistência dos abnegados mensageiros do Cristo, transportou-se ao fim do século XVII com lutas espantosas, agravadas com o Tribunal da Inquisição. E a quase totalidade da Companhia de Jesus no Velho Mundo mergulhou em tricas políticas, tragédias criminosas, no fundo, que só iriam ser alteradas aqui quando o protestantismo teve o direito de existir com o Tratado de Westfália em 1648. Entretanto, a França já se tinha organizado, a Grã-Bretanha, depois de algumas lutas, também acabou por cumprir os seus deveres, não sem grandes lutas pelo caminho. No plano invisível, sob a orientação de Jesus, os espíritos já mais evoluídos, mais sinceros e dóceis povoavam a América e, no fundo, todo aquele povo havia já adquirido o senso de fraternidade e de paz depois das muitas lutas no continente europeu. Então, é por isso que nós vemos que as organizações políticas do continente americano se tornaram baluartes da paz e da fraternidade, chegando ao mundo inteiro. E reencarnar na América era considerado pelos espíritos como uma bênção de Deus. Nessa altura, em França, mais fortemente em França, reencarnam vultos que nós recordamos e estudamos também na escola,
que vão combater os erros da sociedade e da política e vão também fazer sussurrar o direito divino, porque a Igreja tudo fazia, não é? Impondo as suas ideias fora do cristianismo, da moral do Cristo, cometendo as maiores barbaridades. São eles Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay. Estes vultos que apareceram na Europa, eles vão também conquistar a América do Norte e todo o mundo, e são eles que são instrumentos ativos para regenerar as coletividades que nessa altura viviam na Terra. Foi dos seus sacrifícios que se fez aquela fagulha, nasceu a fagulha divina que iria alertar as nossas consciências. Entretanto, os povos que estavam na América também começaram a perceber que não se cumpria na América aquilo que se cumpria em Inglaterra e lutam pela sua independência, o que acontece em 4 de julho de 1776. Então, aquilo que nós podemos ver de todo este movimento que aqui apresentei sucintamente é que, nesta obra de Emmanuel, é que toda a movimentação humana é lenta, não é? É lenta, mas é evolutiva e está sempre acompanhada pela espiritualidade superior sob o governo sábio e amoroso de Jesus, nunca nos faltando amparo e orientação. Aquilo que muitas vezes nos falta é o discernimento, não é? O desenvolvimento moral e intelectual para estarmos atentos aos contributos que nos vêm ajudar. Então, possamos nós confiar na sua presença em nossas vidas e vivamos como Jesus nos ensinou e exemplificou, com a alma plena de fé, de esperança e de gratidão. Obrigada pela vossa atenção e muita paz.